O presidente vai fazer uma tomografia logo mais na unidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para ver se pode ser liberado para retornar a Brasília. Lula teve alta no final de semana, permaneceu na casa dele em São Paulo para ter mais condições de fazer exames pela mesma equipe que o atendeu na cirurgia, e agora o último exame programado nesta fase mais crítica da recuperação, que exige um monitoramento mais constante, é esta tomografia. Se estiver tudo certo, Lula, que já está no hospital neste momento para fazer o exame, vai retornar à capital federal e pretende se encontrar já amanhã com ministros em uma espécie de almoço de final de ano que vai servir como reunião ministerial também e como uma reunião para analisar o andamento do pacote de corte de gastos no Congresso. A expectativa do governo é votar ainda hoje algumas medidas que até agora não foram votadas e que estavam no cronograma para votação ontem ou até mesmo mais no começo da semana. Há vários pontos de resistência, né? Toda aquela demora na disposição dos deputados de votar este pacote, como a gente vem relatando aqui, em razão das reações da decisão do Supremo sobre as emendas parlamentares. Até agora nós não tivemos a votação, por exemplo, do projeto que limita o crescimento do salário mínimo, não tivemos votação da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que trata de super salários e do abono salarial, e há uma expectativa do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, segundo ele informou ontem à noite, de votar estes projetos na Câmara hoje para que dê tempo de votar no Senado até amanhã, no máximo até sábado, se houver necessidade de convocação de sessões extras. Ontem a Câmara aprovou a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que agora vai ser analisada pelo Senado, e ainda falta votar também o orçamento anual, que deve ser analisado entre hoje e amanhã. Ficou tudo para esta reta final do ano. O orçamento tradicionalmente é votado nesta época, mas o pacote de corte de gastos, né, que inclui pelo menos 3 projetos, também ficou para análise nesta reta final. O ministro Fernando Haddad disse que depois da votação do pacote vai sentar com a equipe, fazer contas e avaliar qual o impacto que isso vai ter nas contas públicas, se será suficiente ou não para conter o déficit em 2025 e 2026. É provável que não seja suficiente. Esta é a conclusão de vários analistas já de mercado, vários economistas e do próprio governo, que começa a ver alguns trechos, né, das propostas serem desidratados, o efeito de economia começa a diminuir e isso vai exigir, provavelmente, novas medidas a partir de 2025, mas esta avaliação vai ser feita a partir da semana que vem, depois da votação deste pacote. Aliás, como sempre, né, Andressa, Rosane e Giane, quando a gente tem tramitação de alguns projetos, especialmente PECs, outros temas vão sendo colocados neste texto, até como forma de agilizar a votação. É o chamado jabuti. Às vezes é para o bem, às vezes é para o mal, normalmente para o mal, né? Para trazer mais gastos para o governo, trazer alguma exceção, esses jabutis vão sendo colocados. Mas em meio à discussão de um dos projetos, vejam só, a Câmara decidiu acabar com o novo DPVAT. Vocês vinham falando aqui, inclusive... Tinha ouvinte perguntando sobre isso. Sobre o calendário, havia toda uma confusão sobre como pagar os boletos, né? Porque a previsão agora o nome novo era SPVAT, né? E a previsão era divulgar os valores, que ficariam entre 50 e 60 reais, divulgar agora em dezembro e abrir o calendário para pagamento para a Caixa Econômica Federal em janeiro. Só que, claro, quem antecipou o IPVA tem que pagar de novo, e agora vem essa novidade que eu até acho que talvez essa possibilidade que estava se aventando no Congresso é que fez com que demorassem tanto para divulgar os termos. Sempre houve resistência, né, Jane, sobre o retorno do DPVAT, agora chamado SPVAT, bem lembrado, na Câmara, e o governo editou essa medida, havia muita resistência e já houve outras tentativas de acabar com esta iniciativa antes mesmo dela ser implementada agora em 2025. Agora, por ampla maioria, os deputados decidiram derrubar a proposta. O líder do governo, Zé Guimarães, disse que o próprio presidente Lula estaria concordando com
com a suspensão da medida, mas é claro que é uma forma de evitar um desgaste político, porque ele viu que a derrota seria grande, né? A maioria dos deputados de fato não apoiava. Agora isso foi derrubado na Câmara, mas precisa da análise do Senado. Pelo que a gente tem visto da ampla maioria favorável à derrubada ontem na Câmara, é provável que no Senado o destino seja o mesmo. E daí sim o novo imposto, a nova taxa, ela acaba antes mesmo de existir. Agora, é impressionante a certeza, né? Porque aprovaram antes, então. A gente fica sempre com essa sensação, mas não tem convicção de nada, né? Essa falta de convicção ajuda a descredibilizar também, porque o governo se não acreditava porque mandou. O Congresso se era contra porque aprovou num primeiro momento o SPVAT. É difícil. Só para nos causar confusão, né? Para que simplificar? Confusão e deixar as pessoas na dúvida. Lembrando, né, que por que ele foi extinto? Foi depois de uma fraude gigante que se identificou, a seguradora líder, que era quem administrava, fazia a gestão, que agora está com a Caixa Econômica Federal. E aí, quando se viu, tinha muito dinheiro lá e as pessoas continuavam pagando. E aí o dinheiro foi cobrindo durante os últimos anos, né? Em que não se cobrou, foi cobrindo as indenizações e agora acabou o dinheiro. Então, assim, é preciso que as pessoas saibam qual é a consequência disso. Agora, quando alguém sofreu um acidente, não tem mais. Aquilo é um seguro. É como o seguro privado que a gente paga. Quem tem o seguro, se bate o carro, o seguro vai lá, te ajuda. Se tu não tem, tu te vira. Esse seguro obrigatório, que era no passado se chamava seguro obrigatório. Depois passou a se chamar a taxa. Agora ele não vai ter mais. Então, quando alguém morre num acidente de trânsito, tinha aquela indenização, agora não tem mais. Feito, Chu. Valeu, vamos monitorando aqui a liberação do presidente Lula, que deve ser informada agora pela manhã ainda, e ao longo do dia, é claro, a evolução deste pacote de corte de gastos. Quinta e sexta com sessões e novidades no Congresso, isso não é comum, né? Mas na reta final do ano acontece.